O vídeo de hoje é para aquele empreendedor que ainda acredita que ele é o único capaz de fazer as tarefas ou as atividades da empresa dele. É aquele empreendedor solitário, a maioria, diga-se de passagem, porque não confiam em outras pessoas, porque não acreditam que as outras pessoas podem fazer um trabalho tão bom quanto eles. Essa é apenas uma crença sua, uma limitação sua de liderar, gerenciar e de delegar os processos que você realmente conhece de ponta a ponta. Meu nome é Michel Elal e por muito tempo eu venho trazendo vídeos para vocês sobre produtividade, gestão, mindset e qualidade de vida, e hoje eu decidi trazer algo mais pessoal, né? Por que eu digo isso? Porque eu quero trazer para você um pouco da minha história, junto com um pouco do que eu faço, né, em relação a gerir as minhas próprias empresas. Até aquelas empresas que nem parecem que são empresas, mas são, porque eu trato elas como. Você vai entender melhor durante o vídeo, mas eu quero explicar que, para quem não me conhece, meu nome é Michel Elal e eu sou filho de um ex-presidente, né, do Flamengo, ainda vivo. Meu pai, Jorge Elal, que dá o nome ao Centro de Treinamento do Flamengo, Centro de Treinamento Jorge Elal, o Ninho do Urubu. Meu pai, 2 anos atrás, teve uma infecção, foi hospitalizado e por conta disso, nessa época, eu, meus 2 irmãos e minhas 2 irmãs, decidimos que ele precisava de uma intervenção. Durante essa intervenção, eu fui o escolhido entre os irmãos e irmãs para ser o tutor dele. Quando ele saiu do hospital, iniciei essa jornada de organizar a vida dele e tratei a vida dele como se fosse uma empresa. Eu decidi olhar para tudo que acontecia ao redor da vida dele, todas as coisas que impactavam a vida dele, do financeiro, das cuidadoras, das pessoas que rodeavam ele, necessidade dele de sair, de médico, tudo que ele precisa, eu decidi tratar como se fosse uma empresa. Como tal, eu iniciei pelo processo de qual era a missão. Eu percebi que criando uma missão ficaria mais fácil explicar para quem cuidava dele, para quem teria que tomar algumas decisões, o que era preciso pensar na hora de escolher ou decidir por ele. Porque em várias situações ele não consegue decidir. Não, meu pai tá bem, tá com saúde, fala, conversa, de vez em quando esquece algumas coisas, está com 91 anos, não tá podendo andar, mas a questão não é essa. É a questão que realmente ele não tá mais capacitado para tomar decisões importantes do dia a dia. E aí eu decidi que teríamos dois valores importantes para a vida dele. Especialmente porque meu pai, né, sempre quis morar sozinho. Meu pai, se tivesse que perguntar para ele qual era o maior valor dele, ele ia dizer liberdade. Ele sempre gostou de morar sozinho, até os 89 anos ele morou sozinho. E agora aos 91 anos ele continua morando sozinho, só que com cuidadoras e enfermeiras técnicas, tá? Então elas convivem com ele no dia a dia e eu tinha que direcionar elas, e a partir disso eu falei para elas que os 2 valores principais eram segurança e qualidade de vida, que elas estavam ali para dar mais segurança para ele e mais qualidade de vida também, sendo que 80% segurança, 20% qualidade de vida. A hierarquia era essa, a gente não podia colocar nunca a qualidade de vida na frente da segurança. Tendo dito isso, eu criei várias outras ferramentas. Eu criei um código de conduta, eu criei uma planilha financeira para controlar o dinheiro dele e mostrar de onde ia, para onde ia, de onde vinha e para onde ia. E claro, eu precisei explicar para elas. Na realidade, elas me explicaram o que tinha que ser feito, porque eu nunca cuidei de um idoso, eu nunca tive uma empresa para cuidar de idoso, então elas me explicavam o que tinha que ser feito. Eu falava, a gente precisa padronizar isso e a gente precisa criar o quê? Processos. E a partir disso foram sendo criados vários processos. Não são muitos, mas são poucos e importantes. E como precisa ter uma qualidade alta e um padrão alto, né? Porque eu exijo isso e a gente está sempre buscando melhorar. Por que eu trouxe esse vídeo hoje? Porque é exatamente isso que você tem que fazer na sua empresa. Você tem que entender que o motivo pelo qual você ainda continua centralizando todas as tarefas importantes é porque você ainda não treinou alguém o suficiente para exercer a tarefa melhor que você. É simples. E se você não treinou alguém, talvez seja porque você em nenhum momento sentou a bunda na frente de um computador, de um caderno, para escrever exatamente como o processo tem que ser executado. Isso serve de um processo de venda, um processo de criação de vídeo, até o processo de preparar
o alimento, preparar uma refeição de um idoso, né? Que nesse caso é feito para uma semana inteira. Então, hoje, por exemplo, foi um dia muito legal, porque foi o dia de revisar esse processo. E eu fui até a casa do meu pai, junto com a Tamires, que é uma das cuidadoras dele, e é a cuidadora responsável pelo preparo da comida, da sopa dele. Eu pedi o documento do processo, né, de preparo, compra, etc. E eu fui executar isso hoje. Eu fui no mercado, eu cortei legume, eu cortei um monte de coisa, eu ajudei a preparar a comida, eu bati a comida, os legumes no liquidificador, eu preparei a sopinha, porque eu coloquei a mão na massa. E mesmo eu sem ser um bom cozinheiro, né, eu até faço umas comidas boas, tá? Mas a questão não é essa. Mesmo eu sem ser o principal, ou seja, o especialista em ser cuidador, eu consegui melhorar o processo. E isso porque eu observei o processo sendo executado e eu vi, tem melhorias a serem feitas aqui. Por exemplo, as meninas passavam 2 horas para fazer pedido no mercado, quando na realidade você só precisa de uma lista de alimentos, o WhatsApp do Zona Sul, aqui eu fazendo aqui uma pequena propaganda do Zona Sul, que é um mercado aqui do Rio de Janeiro. Você manda para eles te mandam a lista dos produtos com os valores. Eu comparei hoje os valores com os valores do mercado e eu observei que, tipo assim, as pessoas quando compram por esse link, por esse WhatsApp, as pessoas pegam ali. E tipo assim, existe uma crença de tipo assim, mas eles vão escolher o legume ruim, eles vão me mandar, eles não vão escolher tão bem quanto eu escolho. Sinceramente, é impossível, porque naturalmente ali tem só produto de alta qualidade. Os produtos são bons. Se por algum motivo chegar um produto com baixa qualidade, é porque no mercado não tinha. Eles não estão fazendo de propósito, eles estão só colocando e vendendo. Entendeu? Então, eu tendo em vista isso, eu falei, olha só, encerrado, ninguém mais faz compra. Toda semana, quando for preparar a comida, um dia antes, nós vamos mandar a lista do que tem que ir lá e o pessoal entrega, que ainda é mais barato. Eu tive que comprar 2 sacolas recicláveis, né? Porque eu não tinha como trazer tudo sozinho com todas as sacolas que eu tinha. Então, eu comprei 2 recicláveis, custaram R$19 no total, as 2, são bonitas, tá? São bonitas, mas assim, foi mais caro do que a entrega. Hoje a entrega do mercado, ela tá por volta de R$13, eu acho, nem eu sei, entendeu? Mas é bem barato. E aí eu falei, cara, isso aqui, vamos economizar o tempo, não vamos ter que perder tempo indo lá. Eu fiquei 2 horas para fazer uma compra. E simplesmente por quê? Porque a fila estava enorme, porque amanhã é Páscoa. Aí chegamos lá na casa, fomos preparar. O que eu fiz? Ajudei a cortar e tal. Eu tava lá cortando. Porque eu coloquei na mão na massa, eu percebi um problema. Problema na faca. A faca não tava afiada, entendeu? E eu perguntei para ela, Tamires, quando foi a última vez que você afiou a faca? Nunca. Nunca. Ela falou, nunca. Eu falei, como assim, Tamires? Mas é assim mesmo. Não é assim mesmo. A gente tem que se preocupar. Tipo assim, é capaz de cortar um dedo porque ela estava cega. Então precisava ser amolada. Então o que aconteceu? Eu fui lá, molhei a faca, né? Molhei as 4 facas da casa e já criei um novo processo. Um processo que precisa de 3 em 3 meses avaliar a faca e provavelmente fazer esse processo, fazer essa amolada, dar afiada nela de novo. Por eu participar do processo, ou seja, eu não delarguei. Delargar é um termo que a gente usa para chefes, né? Que chegam para a pessoa e falam assim, faz aí. É claro que a pessoa que não tem tanta experiência quanto você vai fazer um trabalho pior que o seu. Porque ela não sabe, ela não tem um passo a passo, ela não tem o nível de consciência que você tem, né? Não tem a experiência que você tem. E isso atrapalha. Então, a ideia aqui era o quê? Elas me mostraram, é óbvio, elas sabem fazer o preparo da comida muito, muito melhor do que eu. Eles têm experiência porque faz quase todo mês, toda semana, sei lá, faz bastante, já tá 18 meses lá na casa do papai. Né? Então tá fazendo durante muito tempo. E aí eu falei, mas tem coisas que eu posso ajudar, porque é isso que eu faço nas empresas que eu trabalho como consultor e nas mentorias que eu ofereço para as pessoas, para os empreendedores. Eu ajudo eles a perceberem onde eles podem melhorar, onde eles podem otimizar, observando os processos que ele tem. A maioria não tem processo, então dificulta bastante o meu trabalho.
E aí a gente começa engatinhando, criando os processos e aí vai aperfeiçoando com o tempo. Quais foram as melhorias que foram percebidas, né? Eu percebi também que o preparo estava em uma confusão se deveria ser feito mensal, de 2 em 2 semanas ou semanal. E aí eu percebi que a melhor maneira é fazer semanal. Além de você ter uma alta qualidade nos alimentos, sem perder muitos nutrientes, o preparo está ideal para o tamanho da cozinha, né? Vamos cá entre nós, a gente não tem uma cozinha profissional. Então, você acaba tendo que cozinhar os legumes, fazer ida e volta, isso atrapalha muito. Nesse caso, se você fizer só para uma semana, vai ser uma coisa bem mais rápida, né? Eu fiquei 4 horas lá preparando a comida, tá? E eu saí antes de terminar. A Tamires continuou lá, ficou mais 1h30 para terminar tudo. Fizemos comida para quase 3 semanas e essa é uma das melhorias que provavelmente elas vão implementar, que é fazer uma vez por semana. Dessa forma fica mais fácil ali na cozinha, nos preparos. Outras coisas que eu percebi não estavam no processo é alguns detalhes, por exemplo, com a quantidade, porque como a Tamires fazia tudo por conta própria, ela ia lá e colocava no olhar, né? no olho, uma pitada de sal. Não, como precisa ser um processo padronizado que múltiplas pessoas têm que performar, tem que ser a prova de idiota. Todo processo tem que ser a prova de idiota. Pega essa frase aqui porque é sério. Se você for criar um processo, tem que ser a prova de idiota. Isso não é um desrespeito a quem vai executar o processo. Na realidade, você está te explicando que o processo tem que ser bem detalhado, tem que ser uma coisa que tem que ser repetido. É tipo o processo que é feito dentro do McDonald's. O McDonald's, quando você vai preparar um hambúrguer, ele está bem detalhado, assim, no mínimo de detalhe. Por quê? Porque eles têm um alto turnover, né? Tipo assim, pessoas saem muita rapidez lá, são mandadas embora, largam o emprego, não querem ficar. E aí eles têm que contratar com muita frequência e não tem muito tempo para treinar, então o processo é bem delineado lá, bem descrito. Então, novamente, por que eu estou falando tudo isso, tá, galera? Para mostrar para vocês que mesmo que você mesmo que você não tenha a experiência como eu tenho, é possível você contratar uma pessoa melhor do que você, pedir para ela descrever como que ela faz e você sim aperfeiçoar o processo. Ou se você é o especialista e você precisa de alguém para fazer, para você ter mais tempo, para você fazer as coisas que você precisa fazer, que na realidade ser estratégico, ser o executivo da tua empresa, né? Talvez fazer uma função que traga mais valor, vender, se relacionar, né? Buscar novas parcerias. E aí você sempre fica falando, eu sempre ouço muito dos meus clientes, eu não tenho tempo para fazer o que é importante porque eu estou sempre no operacional, eu estou sempre executando as tarefas que eu deveria contratar alguém para fazer. E aí tem medo da questão da gestão financeira, tem a questão de também não saber liderar, de ter um compromisso com alguém e depois não conseguir cumprir. Tem um monte de medo, eu sei disso. Sendo realista, se você quer crescer o teu negócio, se você quer escalar o seu negócio, se você quer não viver só em prol do seu negócio, construir um negócio ao redor da sua vida, que é o que eu falo sempre, você precisa ter pessoas trabalhando com você. Você vai precisar de outras pessoas. Não tem como fugir disso. Você precisa treinar outras pessoas. Você nunca vai crescer tanto se você não tiver pessoas ao seu lado. Você sempre vai precisar de alguém. Para concluir, mostrar a ideia desse vídeo era realmente mostrar que independente de qual área, né? Porque basicamente eu criei uma empresa de cuidadoras, né? Para cuidar do meu pai. Mesmo sem experiência nenhuma. Simplesmente porque eu tenho experiência no mercado de como administrar a empresa, como montar uma empresa e como fazer com que elas tenham alta performance. Então, você também pode fazer isso, basta criar processos, não adianta só delegar, você tem que acompanhar, tem que fazer revisão de 3 em 3 meses, tem que fazer reciclagem de treinamento, tem que dar feedback, tem um monte de coisa que você precisa fazer independente, ainda mais se você tem uma empresa com funcionários, com pessoas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, comenta aí, porque eu quero saber, porque esse vídeo foi bem pessoal, eu pouco conto sobre isso, né, no meu Instagram, em outros lugares, então hoje foi um momento que eu meti a mão na massa, mostrei muito do que eu tenho feito nos últimos 18 meses para cuidar bem do meu pai, para dar mais qualidade de vida para ele, para dar mais saúde para ele viver muitos anos até eu me tornar presidente do Flamengo, entendeu? E se Deus quiser, o Mengão vai ganhar aí o grupo da Libertadores e eu vou com ele no dia 11 de novembro assistir a final da Libertadores
E vai ser memorável. Tô mandando essa energia pro alto aí. Deus, escute-nos! Para ver se acontece. Vai ser um grande presente de aniversário para mim, 45 anos, ali em novembro, ter meu pai do meu lado no Maracanã. Beleza? Curte, deixa um comentário, compartilha. E se você gostou disso aí, manda mensagem aí que eu quero saber. Até amanhã.